Olá, meus alunos do quarto ano, aqui quem fala é Pró Simone. Espero que vocês estejam bem. E hoje a nossa videoaula de geografia, a gente vai falar sobre a vegetação do Brasil. A gente vai falar da caatinga, da floresta amazônica, da Mata Atlântica, né, do desmatamento. Fiquem aí que a nossa aula já vai começar, tá bom? Tô com muita saudade, espero vê-los em breve. E hashtag fique em casa. Né? Em breve isso tudo passa e a gente volta a se encontrar, tá? Fiquem aí que a nossa aula já vai começar. Olá, meus alunos do quarto ano, então vamos iniciar a nossa aula, né, do Recanto Mágico. A nossa aula de hoje é sobre, já falei, né? A vegetação brasileira, que é muito diversa. Nesse mapa a gente já consegue observar pelas cores, né, a distribuição desse tipo de vegetação. Então, nessa imagem, a gente consegue identificar os tipos de vegetação do Brasil. Pela legenda e o mapa do Brasil, a gente consegue observar a distribuição. Onde é a Mata Atlântica, onde é a Caatinga, onde está a floresta amazônica, o Cerrado, e assim sucessivamente. A gente consegue imaginar aí e perceber a diversidade da vegetação do nosso Brasil. Então, a vegetação, o que é vegetação? Né? Ele é um termo geral para a vida vegetal de uma região. Isso se refere às formas de vida que cobrem o solo. Então, aquelas plantas, aquelas árvores que cobrem o solo, né? Que existem raízes, elas são chamadas, né, de vegetal, ok? E essa vegetação, a gente pode falar que existem dois tipos, a nativa e a adaptada. A nativa é aquela que se desenvolve naquele lugar, ela nasceu ali, naturalmente ela já é cultivada naquela área, tá? E a adaptada são espécies de plantas que alguém leva para algum lugar e se adapta, né? Vai para um outro ambiente e consegue se adaptar lá e acontece. Por exemplo, no Nordeste, tem estados do Nordeste que cultivam uva, mas se a gente for parar para pensar, uva precisa de frio, né? Uva é mais no sul, que faz o vinho e tal, mas no Nordeste tem também o cultivo de uva. Então, é uma vegetação, a gente pode pensar que é adaptada, não é? Porque saiu de uma outra região e se adaptou em outro lugar pela ação humana, tá? E a gente começa com ela, a maior, a floresta amazônica. Então, eu trago aí que a floresta amazônica é a maior floresta do mundo. Tem grande diversidade de animais e vegetais, cobrindo 9 países. Tá vendo? A gente não tem só a floresta amazônica do Brasil, não. 9 países, sendo mais da metade do território brasileiro. Então ela é muito grande aqui no Brasil, mas também passa pelo Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Guiana. Ela também é chamada de floresta tropical, tá? E tem um apelido de pulmão do mundo, porque ela tem uma biodiversidade bem grande de animais e plantas. Bio é vida, diversidade é quantidade, diversas espécies. Então, por isso, biodiversidade, tá? As árvores, né? O tipo de vegetação lá, elas são árvores grandes, de porte grande, tá? A maioria, né, das árvores lá são de porte grande. A próxima que nós temos é Pantanal. O Pantanal, ele é... Não dá pra ver direitinho aí, mas eu vou ler pra vocês. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. O Pantanal é o menor bioma brasileiro e é o maior planície de inundação do mundo. Muitos animais deste bioma são ameaçados de extinção. Por exemplo, onça-pintada, onça-parda, arara azul e outros também, tá? Então eu li aí porque ficou um pouquinho claro, né? Mas a gente consegue entender. Então a gente fala de vegetação, mas também a gente pode falar de bioma, tá?
Então, por isso que nessa fala aí tá escrito menor bioma, tá? A vegetação menor do Brasil e a planície ela é inundada. Inundada é o quê? Cheia de água. Olha a imagem aí, tá? E o que é que acontece com o Pantanal? Ele é considerado um verdadeiro paraíso tropical, tá? E aí quando o Rio Paraguai, ele transborda com seus afluentes, ele transborda, aí acontece a cheia desse rio, a cheia, e aí inunda a vegetação toda do Pantanal, tá? E uma curiosidade é que o Pantanal é uma das 37 últimas grandes regiões naturais da Terra. Então, no mundo todo, tem 37. Então, a Pantanal está dentro das 37, tá? Olha ela aí, vegetação litorânea. A vegetação que a gente tem no litoral. É formada em terrenos de mangues com algumas árvores, tá? Então, a gente consegue observar ela no litoral, né? Perto da faixa de mar, essas coisas. E esses locais, eles têm dunas de areia. E aí tem raras plantas bem rasteiras. E altos coqueiros. Essas plantas aí da imagem, ó. Quem já foi pra praia já viu essas plantas lá na areia. São as plantas raras rasteiras que elas dão exatamente nesse tipo de solo aí. Que é essa duna de areia aí, tá? Ela também pode ser do mangue ou da praia, tá? Vamos agora para o cerrado. O cerrado é formado por pequenas árvores e arbustos, trechos na Bahia e no Piauí do cerrado, tá? O ser humano, ele costuma criar gado e fazer as plantações de trigo, de soja no cerrado, tá? A característica dele é que as árvores têm casca grossa e uma raiz profunda. Então, no cerrado é criado muito gado, né? A pecuária. Temos a caatinga. A caatinga é típico do sertão nordestino. Tem árvores baixas de galhos retorcidos, né? Elas são plantas de folhas grossas, espinhosas, e elas acumulam água. Por exemplo, a gente pode encontrar na caatinga xique-xique, que é um tipo de planta, a palma, que até serve para poder o gado comer, mandacaru, certo? A mata das araucárias, também chamada de floresta das araucárias, tá? É uma formação vegetal que é caracterizada pela presença de araucária, esse nome aí diferente, que é o pinheiro do Paraná ou araucária. Ele é conhecido como Mata dos Pinhais também. Se você ver em algum mapa, a Mata dos Pinhais é a mesma coisa da mata ou floresta da araucária, tá? E normalmente esse tipo de mata a gente encontra na região sul. E uma árvore típica é o pinheiro do Paraná. Essas árvores grandes aí, ó, é o pinheiro do Paraná, na região sul, né? Mata dos Cocais. É o nome desse ecossistema. O nome desse ecossistema aponta para a presença de muitos cocais, onde o extrativismo vegetal é a fonte de energia de muitas... Desculpa, fonte de energia o quê? Ah, Proerra, tá vendo? É a fonte de renda. Então eu vou ler de novo. O nome desse ecossistema, que é a Mata dos Cocais, aponta para a presença de muitos cocais, onde o extrativismo vegetal é a fonte de renda de muitas famílias. Por exemplo, babaçu, a carnaíba. As famílias utilizam muito para poder, né, ter o dinheirinho em casa. Então, normalmente são essas duas plantas aí. São árvores ricas em óleos. E aí também dessas duas, esses dois exemplos que eu dei para vocês, que é o babaçu e a carnaíba, eles aproveitam tudo mesmo. Passa pelo processo industrial, eles aproveitam tudo. Aí são os campos, né, que é o típico de um bioma caracterizado pela predominância de vegetação rasteira, né? Aquela bem rasteirinha. Que a gente consegue criar gado também nela, né? E normalmente é no Rio Grande do Sul.
tá? Que tem esse tipo de bioma, esse tipo de vegetação. E também é chamada de Pampas Gaúcho. Então, se você vê Campos ou vê Pampas Gaúcho, a gente está falando do mesmo bioma, tá? E os criadores de gado, eles aproveitam essa pastagem natural, porque essas pastagens são muito boas, tá? Para poder ter esse tipo de criação, da pecuária, né? A criação do gado. Chegamos à Mata Atlântica, que é a floresta tropical muito devastada e rica em biodiversidade, tá? Ela é localizada no litoral, olha o mapa aí que eu coloquei do ladinho. Ela é bem localizada no litoral, no Nordeste, então vai do Nordeste até Santa Catarina. Então, daqui de cima, ó, daqui do Nordeste até Santa Catarina, desce, ó. É bastante grande, mas está sendo devastada, tá? Ela foi muito sacrificada, muito devastada desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Aí o homem vem destruindo com incêndios, desmatamento, poluição industrial, e aí fica bem complicado. Hoje em dia a gente tem uma redução muito grande dessa vegetação. E nela habitam o mico-leão dourado, arara azul, o pica-pau de cabeça amarela, e alguns entram em extinção, tá? Então olha a imagem que eu vou trazer para vocês aí. Desmatamento da Mata Atlântica. Antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, olha a área, como era gigante, 1 milhão e poucos quilômetros de metros quadrados. Atualmente, olha como reduziu. 72% da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica. Por quê? Desmata para construir os condomínios, os prédios, as casas, as fábricas, as escolas. E vai desmatando, e a gente está acabando com ela e morando praticamente dentro dela. Então essa imagem eu trouxe para vocês perceberem que a gente está dentro, quase não tem área verde, né? E olha antigamente, em 1500, esse mapa é de 2500 e 2014, olha para aí. Olha como era a Mata Atlântica quando os portugueses chegaram aqui. E em 2014, nós estamos em 2020, então isso piorou, né? Olha a situação que está a Mata Atlântica, né? Devastando demais. E a gente tem aí ameaçado de extinção o mico-leão dourado e a onça-pintada dentro da Mata Atlântica, tá? E aí a gente tem, percebendo, para denunciar, a gente tem o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com esse emblema aí do lado, IBAMA, MMA. Então, eles têm um número que é chamado de linha verde, é um 0800 que a pessoa liga para denunciar, tá? Os crimes que estão ocorrendo. E eles cuidam da fauna, da flora. E aí quando a indústria, uma escola, um condomínio, alguma empresa quer construir alguma coisa, entra em contato com o IBAMA para poder verificar se está correto, se pode construir ali, se não há nenhum problema. Então pede autorização, porque caso não tenha autorização, essa empresa pode ser multada e aí não pode construir o que eles pretendem no local, tá? E aí temos as nossas atividades. Deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem. Pronto. Temos as nossas atividades no livro e no caderno. Vocês copiam no caderno essas perguntas para responder. No momento, volta o vídeo depois de assistir a aula, volta o vídeo, pausa para olhar as perguntas e copiar, tá? Se quiser, repete o vídeo quantas vezes tiver necessidade para poder fazer as tarefas, ou até se não entendeu alguma coisa, voltar para poder ouvir de novo, tá certo? Então registrem tudo no caderno, tudo bonitinho, estudem. Arrase, brilhe, confie, foque e força. Hashtag fique em casa, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se vê em breve, tá bom? Lave as mãos sempre, hein? Álcool gel. Presta atenção. Vamos estudar e em breve nós vamos nos ver, tá bom? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.